Olá, olá, amigos. Primeiro, bom dia, né? São exatamente 10 horas e 27 minutos. E, como diz Belchior, naquela música, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Esta é a primeira live que estamos realizando. E hoje o tema que quero trazer é um tema complexo, mas também um tema que que nos orienta e ao mesmo tempo nos traz respostas a muitas das nossas indagações com relação ao não só a questão do alcoolismo, como também a questão dentro da doutrina espírita. O que a doutrina nos diz a respeito do alcoolismo? O que nós, como cristãos, de uma maneira mais geral, podemos pensar a respeito do alcoolismo. O que é o alcoolismo? Por que algumas pessoas se entregam totalmente à bebida alcoólica? Dentro desse tema, trazer também alguns aspectos, sejam eles aspectos espirituais, mas também sociais. Falar um pouco sobre aquilo que mexe com a sociedade, que é a bebida, que é o alcoolismo. E o álcool é droga. Nós vamos falar sobre a droga do álcool e as suas consequências na vida cotidiana. É claro que em uma live só não vai dar para a gente falar tudo a respeito. Nós vamos começar hoje falando sobre o alcoolismo em si, na vida das pessoas que têm essa doença, mas, ao mesmo tempo, nós vamos fazer uma série é porque alguém tocou a campainha aqui em casa. Fazer uma série de lives a respeito deste assunto. Então, é um assunto bastante interessante, é um assunto que vai nos trazer esclarecimento e é um assunto importante para aquele que não bebe, para aquele que não tem problema com alcoolismo, como também é um assunto para aquelas pessoas que tenham, sim, problema. Eu vou pegar aqui o som que deu uma paralisada. Só um minuto. Só para a gente tentar pôr uma musiquinha aqui, né? Então, dando sequência à nossa live, parece que vai sair
hoje sobre essa questão. Oração e dar, é claro, sequência à nossa prece do belo caminho. Hoje sairei a caminhar, hoje todo mal há de me abandonar. Serei tal como fui antes. Terei uma brisa fresca a percorrer no corpo. Terei um corpo leve. Serei feliz para sempre. Nada há de me impedir. Caminho com a beleza para ti. Caminho com a beleza abaixo de mim. Caminho com a beleza acima de mim. Caminho com a beleza ao meu redor. Belas, onde ser minhas palavras. Belas, onde ser minhas palavras. Belas, onde ser minhas palavras. Vou fazer uma oração que é a oração da serenidade, que é uma oração que é usada muito nos grupos de ajuda mútua, que é a oração que diz: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Gente, o alcoolismo, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o alcoolismo é uma doença. Então nós vamos tratar aqui nos dois aspectos: o aspecto de doença, o aspecto emocional, espiritual, físico, e compreender por que alguns irmãos nossos são doentes. Algumas pessoas tratam o alcoolismo como se fosse uma sem-vergonhice, uma falta de caráter, uma situação em que esses alcoólatras sofrem agressões, humilhações nas ruas, na vida cotidiana, na família, são espancados, ultrajados. E é justamente esse tema que vem nos confrontar, aliás, que é um confronto, ou bater de frente nesse ano de 2026, iniciando esse ano para tratar da questão, para conversar da questão do alcoolismo. O alcoolismo é uma doença que não tem cura, mas ela pode ser detida. Segundo os grupos de ajuda mútua, a ANA e outras organizações, o alcoolismo ele não tem cura, mas ele pode ser detido. Pode ser detido. Mas o alcoolismo ele passa por alguns aspectos que aqui, dentro desta concepção, dentro daquilo que acreditamos como doutrina espírita, mas também podemos trazer um pouco de conhecimento a respeito desta travessia que é a vida daqueles que estão passando por essa doença.
O alcoolismo ele passa por 3 estágios. Ele é progressivo, ele é refletivo, reflete, e ele é destrutivo. Ele é progressivo porque, na maioria das vezes, as pessoas começam apenas bebendo um aperitivo. E esse aperitivo, algumas pessoas, é claro, não sabem que lá na frente poderão se tornar doentes alcoólatras. E quando falamos dessa progressividade, nós estamos falando, ao olharmos ao lado, ou aquelas pessoas que bebem para nós mesmos, nós estamos falando do tanto que algumas pessoas bebiam e a quantidade que passou a beber. Eu pus o microfonezinho, até comprei para colocar, mas não coloquei. Hoje eu esqueci aqui, mas tudo bem. Então, como é essa progressividade? Vocês já olharam aquelas pessoas que tomavam uma cervejinha no final de semana e diziam, olha, eu bebo de forma social, eu bebo de uma forma que eu posso beber. E essa forma de beber se multiplicou naquela pessoa. Aquela pessoa passou a beber mais, aí começou a beber segunda, terça, quarta, quinta, daqui a pouco estava bebendo todos os dias. Esta é a progressividade. Ela progride na pessoa, no organismo, e a pessoa vai sentindo mais e mais e mais essa vontade de beber, causando verdadeiras destruição física, moral, espiritual e uma série de outras situações. O alcoolismo realmente é uma doença. E quando passarmos a olhar para os nossos irmãos alcoólatras como doentes, e como doentes, sendo eles doentes, eles precisam de remédio. E é onde nós começamos então a analisar esse aspecto da doença de forma. Não precisamos, irmãos e irmãs, bastamos olhar para o lado, para a gente ao nosso redor. Olharmos para pessoas da nossa convivência familiar, da família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho que estão se autodestruindo através da doença do alcoolismo. E essa doença ela só vai, de certa forma, aumentando na vida do doente alcoólatra. Falar de alcoolismo, muitas vezes a gente tem uma certa, algumas pessoas não aceitam falar claramente dessa doença, porque mexe com as pessoas, principalmente aquele que bebe. Mas o alcoolismo também ele reflete nas pessoas. Segundo alguns levantamentos de organizações, o alcoólatra em si, ele prejudica ou ele envolve em sua embriaguez ou no seu alcoolismo no mínimo 40 pessoas. É o vizinho, é o colega de trabalho, é o patrão às vezes, é o pai, a
família de uma maneira geral que sofre com toda esta esse reflexo desta doença nas pessoas. Podemos citar exemplos de alcoólatras que, além de progressivos, eles se tornam agressivos. E essa agressividade com a família, a agressividade nos bares, nas ruas, essa agressividade ela envolve pessoas que não têm absolutamente diretamente nada a ver com aquele alcoólatra. É o momento que precisa chamar a polícia, envolve a PM. É o momento que necessário que socorra alguém em estado de embriaguez violenta dentro de casa. Envolve vizinhos, amigos, moradores de condomínios. É um momento que a pessoa agride filhos, esposas, esposos e agride. É o alcoolismo agressivo. Segundo dados de alguns amigos e também alguns escritores sobre a questão do alcoolismo, o alcoolismo diz que não importa o quanto que você bebe e o que você bebe e o tempo que você bebe. O que importa é o que acontece quando você bebe. O alcoolismo prejudica diretamente a pessoa. Reflete na perda do trabalho, reflete na perda da família, reflete na perda de amigos, reflete no campo social da destruição dos bens. E as pessoas alcoólatras vão se autodestruindo, moralmente, espiritualmente, socialmente. E muitas vezes o conselho, muitas vezes o bate-papo, a orientação, ela não serve porque a mente do alcoólatra geralmente está fechada. Só um minuto. Outro dia eu fui tomar água que caiu, foi tudo aqui. Então, primeiro vamos analisar a progressividade da pessoa. Bom dia, Nilton Ferreira. Primeiro vamos observar a progressividade do álcool na vida de algumas pessoas. Pessoa que bebia pouco, passou a beber mais e mais e mais e mais. E pessoas que... Esse cachorro está sempre latindo, viu, gente? E pessoas que bebia, começou com alguns aperitivos e hoje estão nas sarjetas, estão nas ruas, porque o álcool assumiu a sua personalidade. O álcool dominou a sua vida. E na terceira e pior circunstância. Porque o álcool, além de progressividade, mas existe formas ainda. Além de refletir, formas de impedir ainda. O álcool, na sua forma de refletir, na forma de refletir, ele ainda tem como ser combatido. Mas o álcool destrói. E seu efeito destrutivo muitas vezes leva a pessoa à loucura ou à morte. Nilton, quiser depois entrar no meu privado, eu posso falar sobre inscrição de casas. Com relação à questão
desse efeito destrutivo, mata. Mata com a doença, mata com as questões cotidianas, brigas e confusões e tudo mais. Mata, já matou nesse caso, quando chega a seu efeito destrutivo moralmente. E vai destruindo a pessoa e seu efeito destrutivo mata num acidente de trabalho, destrói num acidente de trabalho, destrói num acidente veicular de veículos, num atropelamento. A maioria dos acidentes, esse final de ano eu estava vendo uma reportagem que aconteceram, aliás, foram motivados pelo álcool e outras drogas. Inclusive uma reportagem aqui em Goiás, no estado que resido, em Lusiânia, em Goiás, aumentou o número de pessoas que foram multados, que foram, nesse caso, parados pela Polícia Rodoviária Federal, pela PRF, e que tinham consumido bebida alcoólica. A maioria das violências dentro de casa, segundo também levantamentos, violência doméstica, tem álcool e droga envolvido. Os feminicídios, em sua maioria, está envolvido álcool e droga e outras drogas. E quando passamos a falar a esse respeito, àquelas pessoas e a nós mesmos, precisamos refletir até que ponto compensa o consumo de bebida alcoólica. Não tenho nada contra quem bebe, não estou aqui falando mal de quem bebe, de maneira nenhuma. Eu estou aqui explanando uma situação que, às vezes, aos olhos da nossa sociedade, passa-se muito, como diz na gíria, passa batido. E quando falamos ainda do alcoolismo dentro da questão espírita, ou melhor, espiritual, no espiritismo, o alcoolismo ele é uma doença que afeta não somente o corpo, mas também o espírito. Segundo os nossos irmãos da espiritualidade, a compreensão de que o alcoolismo ele afeta, nós somos corpo físico, somos perispírito e somos espírito. E o alcoolismo ele afeta o nosso perispírito com muita violência. É preciso que nós, aqueles que são cristãos ou são espíritas cristãos, assim como eu, que a gente possa refletir sobre essa questão do alcoolismo e a vivência espiritual. Não só a vivência física, mas a vivência espiritual. Aí alguém pode querer defender, mas a maledicência também prejudica, a ignorância prejudica, tudo isso prejudica. Mas o alcoolismo tem uma ação muito mais, não digo mais prejudicial, mas ela tem uma ação muito intensiva, principalmente no momento da embriaguez, no momento do consumo em excesso. Podemos analisar em 3 circunstâncias. E quais são essas circunstâncias? Nós analisamos na circunstância da progressividade, falamos da circunstância da progressividade, do seu reflexo, da refletividade e falamos sobre o efeito destrutivo da doença do alcoolismo. E podemos analisar também dentro da doutrina em seus aspectos bastante interessante para que a gente possa fazer também esta análise deste conceito
Bebida alcoólica, mediunidade, bebida alcoólica e espiritismo, bebida alcoólica e cristianismo. Dentro do conceito espírita, nós podemos analisar em 3 circunstâncias também. A primeira circunstância são as causas espirituais. O álcool gera desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele obviamente, tendo esse desequilíbrio, ele vai notadamente afetar a nossa vida, a vida das pessoas. O excesso do uso da bebida alcoólica vai trazer esses desequilíbrios espirituais. E quando falamos de desequilíbrios espirituais, ele vai acontecendo progressivamente na vida da pessoa. Esta situação de desequilíbrio, nós podemos fazer uma comparação de uma pessoa que usa a bebida alcoólica na vida cotidiana e de uma pessoa que não faz o seu uso. Isso não significa que uma pessoa é melhor do que a outra, apenas que um está doente e dentro dessa doença está intrinsecamente ligada à questão do desequilíbrio. Desequilíbrio físico, desequilíbrio espiritual. Dentro dessas causas espirituais está também a fraqueza moral. E essa fraqueza, ela eu que já bebi, e muito. Tem agora, nesse ano de 2026, vou fazer 28 anos que não bebo. Outra hora, em outra live, vou falar sobre o Alcoólicos Anônimos e vou contar uma parte da minha história também, em outra live. Gente, as pessoas que dedicam a vida à bebida, quando chegam no mundo espiritual, se arrependem totalmente e viram que perderam o tempo. E essa fraqueza moral, ela é fruto do nosso âmago, do nosso ser. Mas ela também, dentro do conceito da doutrina, ela é influência espiritual. De pessoas que desencarnaram e que essas pessoas desencarnadas continuam nos obsidiando. Por causa, não porque são maus ou porque querem, mas por causa de nós mesmos. Nós atraímos esses espíritos. Eu vou dar um exemplo muito feio aqui. Vocês já viram uma carne podre? A quantidade de mosca que fica nela? É mais ou menos assim. Os obsessores, eles vão para sugar do nosso fluido vital, o álcool que está em nós. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, poxa, eu bebi tanto e nem sei o que fiz, não sei como cheguei em casa. Fruto de obsessores, de espíritos que estão usufruindo da bebida. É vampirização mesmo, meus irmãos. E mais na frente nós vamos aqui citar a forma de nos libertarmos desses obsessores. Então as causas espirituais são desequilíbrios, fraqueza moral e influência desses obsessores. Então, no primeiro ponto, que eu disse que são 3. No primeiro, são causas espirituais. Na segunda circunstância, o segundo ponto aqui colocado, é a reencarnação. Como espíritos milenares, que já reencarnamos neste planeta ou em outro, várias e várias
vezes, principalmente no planeta Terra, nós trazemos conosco, e aqui diz o seguinte, experiências de vidas passadas. São essas experiências que trazemos nas nossas más tendências, ou às vezes boa tendência, em muitos casos, mas dentro dessas má tendências estão o uso do álcool ou de outras drogas. Ah, mas eu não acredito na reencarnação. Não, tudo bem. Então entre no campo progressivo, refletivo e destrutivo. O campo de que o álcool está destruindo a sua família, te destruindo suas relações de amizade, tirando seu emprego, seu serviço, tirando sua personalidade, te fragilizando moral, social e espiritualmente. Mas para nós que cremos na reencarnação, trazemos também experiências de vidas passadas, de uso excessivo de álcool. E no outro ponto, isso faz com que a gente, ao caminhar na Terra, acabamos nos deparando conosco mesmos e com essas tendências fazendo o uso excessivo da bebida alcoólica. Essa tendência, por isso que nós temos que trabalhar preventivamente com os nossos filhos, com os nossos netos, com as crianças em geral, levando a elas o conhecimento de que o álcool é prejudicial, de que a bebida alcoólica é prejudicial na vida da pessoa. Porque se vier com essas tendências que já trouxe de outras vidas, de outras reencarnações, e reencarnando aqui, trazendo, obviamente vai acontecer o que acontece com as pessoas que estão hoje na sarjeta nas ruas, mas mesmo aqueles que têm a sua sarjeta dentro dos lares. Esse final de ano, aqui a comunidade qual pertenço, Comunidade Espírita Vantuil de Freitas, todo ano faz um trabalho extraordinário através do seu presidente, do Dr. Marcos, do Zé Rafael, das pessoas ali da direção, juntamente com todos aqueles que queiram ir fazer esse trabalho. No Natal um grupo vai para a distribuição de cestas e tal, e o outro vai para as ruas para fazer um trabalho com pessoas que estão em situações de rua. E nesse trabalho, há muitos anos eu não ia. Esse eu fui. Esse ano despertou no meu coração ir. Esse ano de 2025, né, que foi no Natal. Nós já estamos em 2026, é claro. E eu vi a maioria das pessoas que nós atendemos são pessoas que estão nas ruas, sem família, muitas vezes sem esperança, e estão fazendo uso do álcool. Falo nem de outras drogas, mas do álcool. Alguns eu os conheci antes de estar nas ruas. Isso mexeu muito comigo. E eu quero aqui aproveitar essas lives e fazer pelo menos algumas lives a respeito dessa situação. Da situação das pessoas que são doentes. Porque nós vimos estão nas ruas, e quantas pessoas estão nos lares doentes também. Fraqueza moral, desequilíbrio espiritual, influência de obsessores, experiências de vidas passadas, nascer com tendência. Essas crianças precisam ser trabalhadas para que se evite o primeiro gole, para que se não desperte
e mesmo que venha usar, que tenha o esclarecimento de que a bebida não é uma coisa normal, de que o alcoolismo, de que a bebida alcoólica, apesar de tudo estar aí na sociedade do dia a dia, não é normal. Não é normal se embriagar, não é normal ficar maluco com outras drogas. E o álcool talvez seja uma das drogas mais perigosas, porque ela é a porta de entrada para outras drogas. Eu trabalho aqui na minha cidade, na cidade que resido. A gente tem mania de dizer minha cidade, né? Achando que é dono de alguma coisa. Na cidade que resido, eu sou diretor aqui da fiscalização de posturas. E nós recebemos um documento de um instituto de estudo aqui, um instituto federal, reclamando que os jovens, que os adolescentes que estudam ali estão indo embriagados. E promovemos algumas notificações aos bares mais próximos ali do Instituto Federal e de outras escolas. Eu quero até propor a direção para que a gente possa fazer, inclusive, algumas palestras lá, o grupo de Alcoólicos Anônimos a qual eu pertenço, que vou estar falando em outra live, que a gente possa fazer algumas palestras esclarecendo sobre álcool e droga. Precisamos dar informação para que esses jovens, com todo um futuro pela frente, jovens brilhantes, e todos os jovens em geral, acabam perdendo a oportunidade de ter uma vida sem tantos problemas, sem ressaca, sem desespero, sem as decepções do cotidiano, em virtude do uso do álcool. Fortalecer os nossos jovens para dizer não. E no último ponto, na visão espírita, o alcoolismo ele pode ser tratado. As casas espíritas estão abertas, recebem pessoas das mais variadas condições sociais. Aqui, por exemplo, onde eu trabalho, lá tem um trabalho, segunda-feira tem um trabalho que recebe as pessoas. Terça-feira tem um trabalho público também, que é palestra pública, que aí a palestra pública trata de uma série de temas, não especificamente do alcoolismo. E na quarta-feira tem um trabalho que chama-se desobsessão. A maioria das casas espíritas tem esse trabalho, se não todas, que as pessoas vão e buscam esse tratamento. Como é esse tratamento? A pessoa vai, dialoga, recebe os passes e é feito um trabalho ali, pelo menos onde eu pertenço, aquele grupo, de corrente magnética, para poder que aquela pessoa receba, além da orientação espiritual, mas também tem os espíritos, os obsessores que estão com ele, recebam e possam ser encaminhados. A prioridade é que tu encontres novamente. É o trabalho de desobsessão. Existe também dentro desta, porque eu falei em 3 pontos aqui, né, que é as causas espirituais, a reencarnação e o tratamento na visão espírita. A oração e a reforma íntima. A oração ela é a oportunidade, é uma ferramenta magnífica da gente orar a Deus e pedir que nos liberte daquela situação que está passando. Parar de beber, gente, para quem está em situação de doença, é uma dádiva. É resgatar a sua vida.
é interagir com a espiritualidade com facilidade. É conviver na sociedade com moral. Ninguém vira santo parando de beber. Mas a reforma íntima faz com que não só pare de beber, mas que faça uma reforma íntima para não se tornar um bêbado seco. Aquele cara que não bebe, mas continua agressivo. Aquela pessoa que não bebe, mas continua espancando a família. Aquela pessoa que não bebe, mas continua roubando, matando, que continua do mesmo jeito. E quando se propõe a reforma íntima dentro desse campo de resgate da vida, desse campo de cura, ou melhor, não a cura, desse campo de estacionar a bebida, propondo não somente que a pessoa tenha somente pare de beber e continue com as suas más tendências, coloca-se também aí a possibilidade de ser feliz, de buscar a felicidade. Existe uma palavra que mexeu muito comigo quando estive frequentando reuniões, e graças a Deus esse ano eu entrei frequentando, que tem uma pergunta que é importante, e eu faço para você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando. Você já pensou que poderia viver muito mais a vida se não bebesse? Sem ressaca, sem remorso, sem aquelas bebedeiras desenfreadas que leva a pessoa a praticar situações que não é normal, não teria. Tem uma história que li no livro Espírita, Vícios e Problemas. Diz que o cidadão bebia, e ele bebia e sempre chegava em casa, brigava, espancava, inclusive a mãe, e de vez em quando a própria mãe ou a família, de uma forma, chamava a polícia. E certa feita ele bebeu e continuou, e ele fez a mesma coisa, e chamaram a polícia para ele. Ele foi preso. Isso é uma declaração de um espírito, gente. Foi psicografia. E ele, preso, no outro dia, acordou, né? E pediu para que chamasse a mãe. O que eu estou fazendo aqui, preso novamente? O que eu fiz? Cadê minha mãe? Ali o agente carcerário virou para ele: rapaz, sua mãe está sendo enterrada agora. E você foi o autor. Segundo esse espírito, ele veio suicidar depois. Existe também ajuda médica, psicologia, a pessoa buscar esse tratamento. Muitos psicólogos e psiquiatras orientam, aliás, que alguns dessas pessoas procuram o ar, que o ar contribui na recuperação do alcoólatra. É um grupo de ajuda mútua, que eu vou estar falando na próxima live, falando sobre passos, tradições e tudo há. Mas a ajuda psicóloga, da psicologia também é importante. Gente, às vezes a gente sozinho não consegue parar de beber. Até porque toda a influência dessa sociedade nos leva a consumir a bebida alcoólica. Algumas pessoas conseguem parar de beber na religião. Algumas pessoas conseguem parar de beber por força própria, força de vontade, boa vontade, um instrumento que temos dentro da gente. Algumas pessoas param de beber porque estão tão doentes que, se não parar, é só ladeira abaixo, né, gente? Vão desencarnar. Algumas pessoas conseguem parar de beber por aconselhamento de outros, para não perder a família, para não perder o emprego, para não perder, porque a bebida só perde.
Eu não conheço, durante esses 28 anos de Alcoólicos Anônimos, ninguém que conseguiu contar uma vitória quando estava no campo do alcoolismo. E para encerrar, gente, ainda tem aqui alguns minutos, eu vou ler a orientação de Kardec, que ele diz sobre o alcoolismo, para que a gente reflita, nós que somos, reflita o que o Kardec, foi o Código da Doutrina, nos diz a respeito. Ele diz o seguinte: ele destaca que o alcoolismo é uma fraqueza que o espírito sofrerá perturbações espirituais. Se cremos que a vida após a morte, somos imortais, continuamos consumindo, inclusive, agressivo ao álcool, nós estamos, então, no caminho errado. Se cremos que, se Kardec, que é o nosso orientador, nosso irmão que nos orientou, porque o nosso modelo é Jesus, ele diz que o alcoolismo é uma fraqueza que o espírito sofrerá perturbações, não só aqui, mas também na espiritualidade. Quantos espíritos chegam aos centros espíritas, se manifestam às vezes desesperados em virtude do uso excessivo do álcool. Irmão, na resposta, na pergunta do Livro dos Espíritos, 714, eu vou ler aqui, é muito claro quando diz algumas coisas. 714. Olha o que nos diz os nossos irmãos da espiritualidade. O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero? O excesso de bebida faz parte desses requintes. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o que pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte de gozo? O gozo, então, aqui, especificamente, vamos falar dentro desses requintes, a bebida. Olha o que os irmãos da espiritualidade nos respondem. Pobre criatura, mais digna e de lástima que dê inveja, pois bem perto está na morte. Então, quanto mais estamos buscando esses gozos, prazeres da vida cotidiana, nos chama de pobre criatura. Diz o seguinte: o homem que procura os excessos de todo gênero e requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quanto a satisfações feito à sua necessidade, abdica da razão que lhes deu por guia, e quanto maiores forem os seus excessos, tanto maior preponderância confere ele a natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo da transgressão à lei de Deus. É muito claro. Gente, eu não sei, parece que aqui deu problema meu somzinho.
Aqui nos diz de forma clara que as nossas transgressões, ou melhor, a nossa com relação a esses prazeres, certo? Realmente a nossa destruição. Nós estamos aqui por acaso não, gente. Não reencarnamos aqui para ficar enchendo a cara todo dia, não. Para cumprir os nossos desejos da matéria. Nada disso. Nós estamos aqui por isso do progresso moral. E é preciso que nós, que quanto mais ser cobrado, principalmente nós, que já abdicamos de algumas coisas e estamos dentro da doutrina espírita, precisamos abdicar do gozo excessivo, principalmente da questão do álcool. Ah, mas eu não sou, como diz o outro, eu não sou, não sou evangélico, não. Né, alguém disse, porque tem evangélico que hoje está enchendo a cara mais do que eu conheço uns aí, sem querer julgar, que está enchendo a cara mais do que aqueles que não são. A gente tenha essa consciência. Veja bem, o abuso do álcool é prejudicial porque leva à embriaguez, que é um estado de degradação ao espírito. Veja bem, se o uso do álcool ele leva à degradação ao espírito, é preciso que a gente, se estamos excessivamente bebendo, se realmente nós estamos no caminho certo, ou com tudo, e quando um espiritual se viu numa situação difícil, apenas uma saliva, pedia a um médico, dizia tem como, tal, que ele estava no umbral ali, né, Lázaro? Ele disse, não, mas eu preciso voltar lá para avisar para os meus irmãos, para os meus parentes, para os meus amigos essa situação, para eles não cometerem o mesmo erro. E alguém, e aquele que ele chamava de Pai Abraão, disse a ele, olha, lá estão os profetas, lá estão os mestres, lá estão os amigos. Teve uma amiga aqui agora que disse que emagreceu a bunda. Tem problema não, amigo. O importante aqui é que o recado está dado. Emagreceu a bunda assim, fazendo uma certa brincadeira, né? Na verdade, o abuso do álcool é prejudicial porque leva à embriaguez. Ninguém está dizendo aqui para você parar de beber, assim como eu e outros que não podem beber, mas está te alertando que o abuso é prejudicial. Tenho amigos que beberam comigo e foram caminhando e afundando tanto, e alguns perderam a sua vida. Tive a infelicidade de ver um na rua no dia 25 com a sacola, com o cachorro, embriagado, na rua, em situação de rua.
A nossa proposta aqui com essa live não é de maneira nenhuma querer mudar o mundo, porque para mudar o mundo a gente precisa mudar a nós mesmos. Para encerrar, gente, eu vou ler aqui uma parte do Evangelho que diz o seguinte, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, que diz o seguinte: infeliz do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que aconteçam os escândalos, mais infeliz da pessoa que, por meio da qual venha ao escândalo. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que pendurasse seu pescoço um grande nó e atirasse no fundo do mar. Cuidai para que não desprezais nenhum desses pequenos. Digo-vos que seus anjos do céu veem, e cessantemente a face do meu Pai, que estás no céu, pois o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé são motivo de escândalo, cortai e lançai longe de vós. Mais vale para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma mão, do que ter dois deles e seres atirados no fogo eterno. Se vosso olho é motivo de escândalo, arrancai e lançai longe de vós. Mais vale para vós que entreis na vida tendo um só olho, do que seres precipitados no fogo do inferno. Quem falou isso foi Jesus, viu, gente? Está em Mateus capítulo 18, versículos 6, 11, e no capítulo 5, versículos 29 e 30. Então, para poder encerrar nossa live, que tratou nesse dia, neste domingo, tempo nublado aqui na cidade que moro, falamos um pouco sobre o alcoolismo no campo da sua progressividade, da sua refletividade, da sua destruição. Falamos sobre as circunstâncias quais pode se levar a essa tendência. Falamos do trabalho preventivo com as crianças, com os jovens. E na próxima live nós vamos falar sobre a recuperação. Porque não basta também falar só sobre a doença, mas também de que forma alguns caminhos que podem nos levar à recuperação. Para encerrar, então, convido você, como todas as nossas lives, aqui está o líquido, chamo você, a água, te convido para poder, se tiver oportunidade, pegar uma água. E dizer, gente, que nós não estamos aqui combatendo nem quem bebe, nós estamos aqui levando a mensagem de amor, de paz, de equilíbrio, de recuperação, de orientação. E aqui vamos então, você tem alguém na família, coloca uma garrafinha de água, ajude-nos a fluidificar agora. Se tem alguém na família que esteja passando por esse problema, que tome um copinho por dia, sim, um copinho desses, uma pequena quantidade por dia da água fluidificada. Não sou eu que estou fluidificando a água, gente. São os nossos irmãos da espiritualidade. Somos apenas instrumentos aqui. E assim, vamos pedir aqui a fluidificação das águas. Grande abraço, fiquem com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que estamos tendo de poder falar um pouquinho do seu Evangelho, do amor de Jesus.
Agradecemos ao Pai por nos dar também o privilégio de podermos buscar a sobriedade a cada dia. Agradecemos ao Pai pelo trabalho das casas espirituais, das igrejas, dos centros, enfim, que trabalham em prol do próximo. Queremos, ó Pai, especificamente pedir aos nossos irmãos que estão hoje sofrendo com a doença do alcoolismo. Queremos pedir especificamente àquelas pessoas que têm alguém em sua família, no meio que vive, no meio social, do trabalho, ou em qualquer lugar que esteja, que tenha a doença do alcoolismo. Que possa, ó Pai, levar esta mensagem a outros. Que possa a mente abrir daquelas pessoas que estão nas ruas, nas sarjetas. Mas também, ó Pai, possa levar aquelas pessoas que estão nas sarjetas residenciais. Às vezes no tapete de luxo, mas com o mesmo sentimento de pessoas alcoólatras que muitas estão sofrendo obsessões. E assim, ó Pai, queremos pedir por esta água. Lembrar de Jesus nas bodas de Caná, que fez, ó Pai, a multiplicação da água, transformando em vinho, mas não no vinho do alcoolismo, Pai. Que fez, ó Pai, aquele milagre, ou melhor, aquela composição, para que num dia de casamento fosse lembrado o valor e a importância da família. Queremos pedir ao Pai que possa os irmãos trazer dos laboratórios espirituais o santo remédio para a cura, ó Pai, dos males, principalmente em se tratando neste momento do alcoolismo, dos males que afetam o corpo e o espírito. Continue conosco, ó Jesus. Ilumina as nossas vidas. Irradia, ó Pai, paz, serenidade, equilíbrio, sobriedade neste planeta tão conturbado, neste planeta tão dividido, ó Pai, pelas ambições humanas. Orienta-nos, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo. Continue conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado, que Deus cada vez mais esteja em nossos corações.